que isso acontece? Porque a gente tem uma falsa ilusão de que a gente tá sendo real. A gente é iludido, mas a gente não tá, cara. A gente não tá na realidade da vida. A gente tá, entendeu? Muito louco. É importante você saber até que ponto você tá enlouquecido. Até que ponto eu tô iludido com a minha própria vida. Será que eu acho que eu tô sendo foda, da hora? E na verdade, na realidade, eu tô sendo uma imbecil? Olá! Nós somos as Gêmeas Aladas de France. Não é com D de dado, é com T-H-E, tipo The Weeknd, The Voice. E esse é o canto das Aladas. Aqui é um lugar onde acreditamos que toda arte que eleva a consciência nos torna alados, ou seja, seres humanos que são livres para voar, refletir, desabafar e serem eles mesmos na essência. É como saber que você tá atingindo o seu equilíbrio. Eu sei como não tá, porque eu ainda não sou equilibrada. Ótimo. Tá aceitando a realidade. Já é um bom caminho. Eu acho interessantíssimo falar sobre a realidade. Porque tem gente que acha que tá vivendo a realidade, mas na verdade tá vivendo na cabeça dela. Mas como saber se a realidade que você tá vivendo no agora é real pra você? Você percebe pelas pessoas que te contam, te mostram coisas que você faz que você nem tá tendo consciência, mas cada um tá vivendo sua realidade. E aí? E aí, que se todo mundo viver a realidade que tá na cabeça, aí tá todo mundo louco, enlouquecido. E qual que é a base pra saber que é uma realidade correta? A base, hoje em dia, no mundo da internet, você consegue ver, consegue se gravar, por exemplo. Você faz stories, você faz vídeo, você faz TikTok, não. Às vezes, você acha que tá fazendo uma certa cara e expressão, que você acha que tá da realidade da sua cabeça, e você vai assistir o vídeo depois e vai falar, nossa, eu achei que eu tava fazendo aquilo, mas eu tô louca. Aí você começa a se questionar, será que tudo aquilo que eu achava na minha cabeça, eu faço tudo diferente na realidade? Você trouxe um ponto tão interessante, sabe? Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei... Sabe quando você acha que tá sendo super simpático, na verdade você tá assim no vídeo? Verdade. Tá julgando, né? Você acha que tá sendo super legal, você tá assim... Eu lembrei de você falando hoje. Foi hoje ou ontem? Não sei. Ontem a gente tava fazendo foto. Aí você falou assim, nossa, eu tava fazendo uma expressão que não tem nada a ver na realidade. Eu achei que eu tava super assim, ó. Aí eu tava assim. A gente acha que tá fazendo algo, mas quando a gente vai ver na realidade, tá totalmente diferente. Já parou pra pensar? Por que isso acontece? Porque a gente tem uma falsa ilusão de que a gente tá sendo real. A gente é iludido, mas a gente não tá, cara. A gente não tá na realidade da vida. A gente tá, entendeu? Muito louco. Muito cagado. É importante você saber até que ponto você tá enlouquecido. Até que ponto eu tô iludido com a minha própria vida. Será que eu acho que eu tô sendo foda, da hora? E na verdade, na realidade, eu tô sendo uma imbecil? Gente, eu tô dando risada, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. É um ótimo exemplo que você deu. Quantas vezes eu tô fazendo uma foto e por que eu fico uma hora pra fazer umas fotos que a gente vai usar duas? Se eu for usar duas é muito. Porque eu não sou tão linda quanto eu penso. Não é sobre beleza agora. Tô falando de outra coisa. Não, é uma... Ai, você entendeu, calma. Não nos desfoca. O foco aqui pegou a visão. Quantas vezes a gente fica uma hora pra fazer fotos? Se a gente usar duas é muito. Pra gente ver que na realidade não vai servir pra nada. Tem a ver com muitas vezes a gente não tá conseguindo projetar na imagem, que é a realidade que a gente tá enxergando, o que a gente realmente é. E aceitar mais, na verdade, como é a sua realidade. Como você se apresenta, que é muito diferente. Aí entra o sofrimento alheio das pessoas que querem projetar e mostrar numa câmera, num resultado, o resultado do outro. Do vizinho, do amigo. A realidade do outro, não a tua. E aí, quando você tenta aplicar e replicar, e tem gente que tem até talento em imitar, né? Ela vai bem nisso até. Mas a realidade mesmo é que com ela acontece totalmente diferente do que com a outra que ela tá tentando fazer igual. A sua realidade, ela é única e exclusiva sua. O outro pode até tentar imitar a sua realidade, mas ela nunca vai se sentir, sabe o quê? Satisfeito com o resultado final.
Eu vou contar uma experiência minha, que eu tava conversando esses dias. Esses dias mesmo, essa semana. Sobre uma realidade que eu vivi há muitos anos atrás. Que eu jurava que eu era uma pessoa, mas eu descobri que eu tava sendo outra. Meu primeiro relacionamento, o primeiro namoro da vida, eu jurava que eu estava sendo um tipo de namorada, né? Então, Você pode compartilhar o tipo de namorada que você achava que você era? eu achava que eu era uma namorada. Namorável. Eu achava que eu era namorável pra começo de conversa. Eu achava que eu era mais carinhosa, que eu era saudável. Doce, Que eu doce. um doce, uma princesinha, né? E eu sempre tive uma personalidade forte. Com isso veio, eu achava admirável eu ter coragem de falar o que muita gente não tinha. Que eu era uma pessoa, por ser uma mulher brava, que eu sabia o que eu queria. E muitas pessoas não tinham coragem de falar também o que quer, né? Então eu pegava esses atributos e eu enxerguei uma realidade na minha cabeça que aquilo era incrível, né? Depois, quando a minha ex, a gente se terminou, a gente virou amiga depois, aí ela me contou as coisas que eu fazia, porque a gente acha que a gente vive uma vida baseada no que tá na cabeça. Mas muitas vezes, quando eu não tinha autoconhecimento, e quando a gente não tem autoconhecimento, a gente não se percebe. A gente não percebe como que a gente trata as pessoas, como a gente conversa, como que a gente fala. A gente não percebe a gente não tem autopercepção. O quão automático a gente vive a vida e não percebe. Autoconhecimento vem de autopercepção. Então, se você não tem uma coisa, você não vai ter outra. E simplesmente, depois ela me falou que ela não era a Barbie, ela era o Ken. Eu era o Ken. Resumindo, isso depende muito também do histórico de vida de cada um. No meu caso, eu tive uma biografia de vida, um histórico, aonde muita da minha personalidade, muito do meu jeito de ser, eu aprendi muitas coisas com base familiar disfuncional que eu tive na época, e isso fez com que agravasse algumas coisas no meu jeito de ser, na minha personalidade, que eu fui adquirindo na minha vida, só que na minha cabeça eu não era daquele jeito. E depois eu descobri que eu estava vivendo uma realidade que não era a realidade de fato da vida. Na verdade, eu estava sendo uma pessoa tóxica, eu descobri isso. Eu estava sendo uma pessoa extremamente insegura, muitos ciúmes. Era a minha primeira relação, eu era muito nova, eu não sabia namorar, eu não sabia nada. E estava agindo de uma forma totalmente dominada pelo ego. O ego estava inseguro, estava com medo, com um monte de coisa. Tomou frente de mim, só que eu não fazia ideia que eu estava agindo daquela forma controladora, né, tóxica, porque eu queria tudo do meu jeito. Nossa, isso já responde até uma outra pergunta, tipo, como saber que você está sendo totalmente dominado pelo seu ego? Quando você não consegue ter noção da realidade. Tá aí. Se você não sabe se você tá na realidade ou não, sério, pergunta pras pessoas que gostam de você, que se importam com você. Mas quem gosta mesmo, de coração, que você sente que gosta. Pergunta pra ela, de fato eu agi dessa forma em alguma situação específica? Eu falei desta forma? Como que eu agi pra você? Se a pessoa responder exatamente como tá na sua cabeça, então você está alinhada com a realidade da vida real. Agora, se a pessoa responder algo que você não tá esperando ouvir, que você fala assim, nossa, totalmente diferente do que eu imaginava, você está fora da casinha. É isso. E no meu caso, eu estava vivendo aquela relação, eu estava tão focada naquele relacionamento, vivendo aquele relacionamento, aquele namoro, que foi minha primeira paixão, foi meu primeiro tudo, eu estava apaixonada. Eu simplesmente vivi imersa ali e deixei meu ego dominar, que eu saí da realidade, né? Tipo, pra todo mundo, pra minha família, pra amigos, eu não existia mais. Eu tava só vivendo pro relacionamento. Então não foi bom, não foi saudável, muita coisa, só que foi muita coisa que eu fazia também, que eu não tinha noção que eu fazia. Só que eu só fui entender depois que as pessoas à minha volta que se importavam comigo, inclusive ela, depois que a gente virou amiga, ela me contou algumas coisas. Aí eu fui caindo minha ficha. Eu fui saindo da minha ilusão e fui enxergando a realidade. Eu acho que isso acontece com quase todo mundo. Vamos então a dicas de como você descobrir se você está dentro da realidade ou fora da realidade.
Primeiro, observe os resultados da sua vida. Se a sua vida tá muito caótica, mas não no nível de coisas que você não consegue controlar. Caótica em coisas que você sabe que se você pudesse fazer diferente para mudar a realidade, você poderia. Mas você não tá conseguindo fazer por você. Por quê? Porque muitas vezes você tá fora da realidade de coisas que você precisa entender sobre os seus comportamentos, sobre você mesma, sobre o seu ambiente, sobre o seu externo, as pessoas que você convive. Como as pessoas, num geral, tá? Não tô falando de alguém específico, mas como, no geral, as pessoas te tratam. Tem algum comportamento que é parecido na maneira que as pessoas te tratam? Ou de coisas que as pessoas reclamam ou falam de você, pra você, de coisas que você vê que não é alguém com complô falando. É todo mundo falando algumas coisas, mas que você fala que, ai, você nem dá ouvido. Quando você se relaciona com as pessoas que você ama, como você tende a deixá-las com a sua energia? Pra você ver se realmente tá de acordo com o que você pensa, como ela disse, com o que você acredita que você é dentro de você. Porque, gente, a realidade sempre se manifesta com aquilo que você tá colocando na vida, saindo de você. O que você põe na vida é como se fossem sementes que a gente brota. Muitas vezes você vai colher plantações que não foram conscientes, que não foram muito legais, e você vai ver o quê? Resultados que não é o que você gostaria. Sim. E esses resultados, eles são as respostas da nossa realidade. Quer descobrir qualquer coisa ligada ao que é real? Observe os seus resultados finais. Porque se tem uma coisa que você não consegue fugir nunca, das leis da vida. A vida tem suas leis, que se você não sabe quais são ou como lidar com elas, elas vão acontecer de qualquer forma, você sabendo ou você não sabendo. Mas uma das leis é, tudo que a gente faz, volta. É a lei do retorno. Uma última coisa, não menos importante. Você já conheceu pessoas que brigam com a realidade? São as que mais sofrem? Não tô falando que você tem que aceitar qualquer realidade também, não é isso. Mas existem realidades que a vida te mostra que está assim, porque tinha que estar assim por algum motivo. Ao invés de você brigar com essa realidade, é você tentar entender o porquê que você tá vivendo naquela realidade. É investigar, ir mais fundo. Não adianta você lidar com questões que às vezes você não tá feliz com essa sua realidade, lidar de forma superficial. Precisa ir mais fundo, precisa investigar. Eu mesma posso falar por mim. Eu sou uma pessoa que eu aceito a realidade até um ponto. Até um ponto que eu sinto que eu posso crescer. Então, se eu posso crescer, eu vou trabalhar para que a minha realidade melhore. Porque eu sou uma pessoa que eu busco autoconhecimento, evolução em todos os sentidos. Mas tem coisa que eu não vou conseguir mudar agora. Eu estou trabalhando para um dia evoluir mais do que eu tô hoje. E eu não tenho que ficar brigando com a minha realidade. Eu posso não estar feliz com a minha realidade agora, mas o que você está fazendo para mudar? É um passinho de cada vez. E tudo que você dá foco aumenta, tudo que você se empenha a fazer não é um trabalho perdido, não é uma coisa à toa. Basta você acreditar, você dá o seu melhor. Vai ter dias que você não vai estar conseguindo dar o seu melhor e tá tudo bem. Mas não desista de procurar fazer aquilo que vai trazer para você aquela felicidade da realidade que você sente que você merece. Só continue. E para você que não se importa com a realidade que está a sua vida hoje, se não te afeta é porque tá tudo bem. Só um detalhe, não reclama. Tá? Se a realidade tá ótima do jeito que tá agora, e eu não tô falando de aceitação, ou talvez você aceita ou não, não sei. Mas faz parte também, né? Nem sempre a gente quer mudar, nem sempre a gente se afeta com a realidade, mas também a gente tem que pagar o preço. A pessoa que reclama, no bom sentido da palavra, é aquela que ela não gosta da realidade que ela vive. Sabe por quê? Não é porque ela é ingrata. Não é sobre isso aqui a conversa. É porque ela quer mais. É porque ela sabe que muitas vezes ela não tá vivendo na realidade do que é verdadeiro da vida.
tá iludida e ela não quer mais ficar na ilusão, ela quer fazer alguma coisa para ela sair desse estado que ela era antes e estar num estado verdadeiro e real. E isso só acontece quando você já não aceita que é a realidade que você está. Gente, não confunda a realidade que você está construindo para você com a realidade que está acontecendo nesse exato momento. Por exemplo, eu gostaria de estar vivendo numa certa realidade. Eu vou me planejar para aquilo. Eu quero passar um dia de verão gostoso, vou no zoológico ou eu vou na praia, vou fazer alguma coisa. Essa é a realidade que eu estou planejando para um dia X. Vai chegar no dia, quem garante que você vai conseguir o dia de sol? Pode ser um dia nublado, pode ser um dia de chuva. Às vezes alguém morre, alguém que da sua família ou você mesma. Ou seja, dá para você tentar criar a realidade dos seus sonhos, do que você acredita, mas respeitando a realidade divina da natureza, de como as coisas são, porque são sim. Fazer o quê? A gente não tem controle sobre a realidade. Precisa ter essa maturidade de entender que a realidade que estamos vivendo agora, a realidade maior que é da natureza, que é divina, essa realidade ninguém mexe. Agora, a realidade da tua vida, você pode mexer. E você só essa. você pode fazer alguma coisa pra mudar, se você quiser. Mas tem que querer, de verdade. Se alinhar uma coisa com a outra, eu acho que o ser humano é capaz de chegar no que a nossa diva do autoconhecimento fala, que é na glória da vida. Quem sabe, logo, logo. Mas e você? Você já se perguntou? Qual é a realidade que eu quero viver pra mim? E qual é a realidade que eu me encontro hoje? Tá alinhado com as realidades do mundo? A gente vai finalizar o foda-se para o quê? Para as ilusões. Foda-se para as ilusões da realidade que eu acho que tô vivendo, mas na verdade tô louca aqui, entendeu? E quem incentivou a gente a acreditar que isso é real, esse babado todo, é o nosso ego, que é o quê? Atrapalhado, gente. A gente vai vir muito ainda aqui falar sobre esse tarde ego. Então, pelo amor de Deus, foda-se pras ilusões da mente. Então, lindo, foda-se! Foda-se! É isso, se liberte das ilusões de não ser você mesmo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vai ter muito vídeo ainda da gente falando sobre autoconhecimento e arte. A gente tá querendo trazer arte também para os próximos vídeos. E a gente vai fazer muito babado ainda acontecendo nesse canal. É sobre isso. Segue a gente, compartilha. Principalmente para aquele amigo, aquela amiga que acha que tá arrasando, mas tá sendo arrasada pelas falsas ilusões do seu próprio ego atrapalhado. É sobre isso. Beijo, dadaladas, e até o próximo vídeo. Bye.